Ok, tá certo. Obrigada. Eu vou apagar aqui, que foi da aula anterior, certo? Professora, livro grande, né? É, o livro grosso, certo? O livro grande. A gente vai continuar. Oi? Pode falar. Bom Ainda tem dia. gente daqui 2 minutinhos. Oi? Bom dia. Sim, bom dia. É que quando eu dei bom dia ainda não tinha entrado. Sim, deixa eu. É o livro grande, certo? Página 67. Eu vou colocar aqui no quadro. Página 67. Deixa eu ajeitar. Página 67, 67. Certo? A gente vai continuar com potenciação. Aquela operação nova que eu expliquei a vocês a semana passada, em que repete os números. Eu vou entrar pelo meu computador, tá certo? Oi? Eu vou entrar pelo meu computador, ok? Ok. Daqui a 2 minutinhos a gente começa, tá certo? Professora, esse daqui a senhora não mandou. A senhora vai mandar hoje essas atividades da página 66? A semana passada eu passei 2 páginas, que foi a 73 e a 64, que foi sobre problemas, resolução de problemas, certo? Aí hoje a gente já vai ser uma página diferente, porque a gente já vai ver um assunto, a gente vai dar continuidade ao assunto de potenciação, tá certo? Uhum. Certo. Hoje eu vou passar outras páginas diferentes, mas com relação à potenciação. A semana passada eu expliquei a nova operação matemática que vocês aprenderam, né? Que é quando você tem a base e aquele número pequenininho lá em cima se chama expoente, né? O número grande se chama base. Aí você repete a quantidade de vezes que for expoente. Aí essa operação se chama potenciação, que é um produto de fatores iguais. Aí hoje o objetivo da aula de hoje é a gente ver o seguinte: a gente vê mais exemplos de potenciação e aprender a ler uma potência, certo? O mais importante foi a gente aprender a calcular, mas assim, não é que ler não seja importante, mas fica mais fácil de você entender quando você aprender a ler a potência, né? É como se você lê o número em forma de potência. Aí a gente vai para a página 67 do livro. Tem um probleminha aqui bem interessante, que é um problema antigo dos matemáticos que eles descobriram, mas que vocês vão ver que é bem simples e interessante, né? Sofia, já conectou? Sim. Conectou, não foi pelo computador? Pronto. Então, eu vou começar, certo? Gente, então, já aqui, na página 67, eu vou iniciar aqui, ó, leitura e propriedades da potenciação, certo? Aí eu vou ler o probleminha e depois eu explico, daquele mesmo jeito que a gente estava vendo. Olha, quando terminar, antes de eu começar aqui, eu vou só explicar um negócio. Quando a gente for para o próximo capítulo, esse capítulo está bem pertinho de terminar. Esse capítulo que a gente está vendo agora é sobre as operações matemáticas, que a gente viu que existe 4, adição, subtração, multiplicação e divisão. E a nova operação é potência, tá certo? Então, mais na frente, quando for no próximo capítulo, a gente vai aprender, não vai ser um assunto muito de cálculo como esse, vai ser um assunto mais visual, certo? A gente vai aprender os conceitos e algumas figuras geométricas sólidas, certo? Vocês vão gostar também, né, do próximo conteúdo. E aí a gente vai ver como é que ele se relaciona com as figuras do dia a dia que a gente conhece. Então, vamos lá, ó. Eu vou ver aqui, já está quase acabando. Como? Professora, a professora disse quando
que a senhora disse que esse capítulo já está quase acabando. É verdade. É porque tem umas páginas aqui que usa calculadora, aí só seria interessante se a gente fosse fazer na aula prática, né? Aí, como a maioria de vocês sabe usar calculadora simples, aí não é necessário a gente fazer essa calculadora. A gente vai fazer só as páginas do conteúdo mesmo de matemática, tá bom? Uhum. Tá continuando, certo, gente? Ó, ele diz aqui um pouco de história. Acompanha aí, ó, ele está o que eu li agora está em vermelho, certo? Um pouco de história. Ele diz aqui, ó, por volta de 530 a.C., AC antes de Cristo, na ilha de Samos, é uma historinha bem interessante, viu? No mar Mediterrâneo, tá vendo que matemática tem a ver com todas as disciplinas? A gente está lendo história aqui, ó. Os pitagóricos foram os matemáticos, certo? Eles chamaram de pitagóricos. Formaram um tipo de sociedade secreta que estudava filosofia, música e matemática. Aí agora no outro parágrafo, ele diz assim, eles representavam os números naturais com pedrinhas, era engraçado, ou os pontos, né? Para representar os números naturais, eles desenhavam as pedrinhas, ou pegavam as pedrinhas, dispondo-as em determinados padrões geométricos. Ou seja, ele pegava as pedrinhas e fazia uma figura geométrica. Ao fazer essa representação dos números, eles descobriram, por exemplo, que algum deles podiam ser obtidos arrumando as pedrinhas igualmente espaçadas. Olha só como é fácil esse problema. De modo que a configuração lembrasse um quadrado, né? Então, a gente sabe que um quadrado, só para lembrar, ó, um quadrado nada mais é do que uma figura geométrica plana em que você tem os quatro lados iguais, gente. Geralmente os azulejos ou as cerâmicas, as casas, né, da cozinha, geralmente é em forma de quadrado ou de retângulo, né? O quadrado são quatro lados iguais. Então, aqui é um quadradozinho, quatro lados iguais. Então, o que é que eles fizeram, né? Os pitagóricos daquele tempo antigo. Eles pegaram uma pedrinha, aí depois eles pegaram quatro pedrinhas, observe bem, tem aí no livro, eu vou só desenhar aqui para ficar mais fácil. Depois pegaram quatro pedrinhas. E depois pegaram três pedrinhas. Eu vou desenhar aqui. Rapidinho. Ah, com as pedrinhas fica tudo mais fácil, né? Olha só o que eles fizeram, o que eles pensaram. Como eles eram bastante espertos e inteligentes. Essa pedrinha aqui, a primeira, ele observou que, como era só uma, aí ele fez o seguinte, ele multiplicou 1 vezes 1, que dá 1. Certo? Igual que tem aí no livro. Uma pedrinha, ele disse que era 1 vezes 1, dá 1 pedrinha. E pode ser 1 ao quadrado. Deixa eu ir para a segunda. O segundo conjunto de quadradinhos, de pedrinhas. O segundo conjunto de pedrinhas são 4 pedrinhas. Então, para dar 4, ele pegou 2 pedrinhas da linha vezes 2 da coluna. 2 vezes 2 vai dar 4. Né? Aí ele colocou 2 vezes 2 dá 4, que é a mesma coisa de 2 ao quadrado. É assim, para não ficar... Porque aí no livro ele já volta direto, certo? Acompanha aqui no quadro. A primeira pedrinha é uma pedrinha na linha vezes uma pedrinha na coluna, então dá 1 ao quadrado. O segundo conjuntinho de pedrinhas foram 2 na linha e 2 na coluna. 2 vezes 2 dá 4 pedrinhas. E corresponde ao total, ó, que vocês estão vendo, tá certo? O outro conjunto de pedrinhas são 3 pedrinhas na linha vezes 3 na coluna. Cada coluna tem 3. Então, é a mesma coisa de 3 ao quadrado, que foi a potenciação que a gente viu a semana passada. 3 é a base e o quadrado aqui é porque a gente está multiplicando 2 vezes. Então, 3 vezes 3 vai dar o total de pedrinhas, que é 9. E se você contar aqui, vai ter justamente 9 pedrinhas.
Então, todos esses desenhos que a gente está fazendo aqui, das pedrinhas, você imagina que é um quadrado. Aqui não, a gente está imaginando, mas não está desenhado realmente um quadrado. Só se você fosse fazer assim, ó, ia ficar um quadrado certinho. Porque o quadrado tem três lados, os quatro lados iguais, tá certo? Então, aqui o quadrado teria 3 por 3. O quadrado aqui teria 2 por 2 e aqui 1 por 1. Então, com isso, ele observou que, ao organizar as pedrinhas, ele formavam quadrados, tá certo? Só foi isso que ele observou. Então, aí eu vou concluir aqui o que ele observou. Esses números foram batizados pelos pitagóricos. Eu estou lendo tá embaixo desse desenho das pedrinhas. Embaixo do desenho das pedrinhas, eu estou lendo isso aqui, ó, esse parágrafo. Esses números foram batizados pelos pitagóricos de números quadrados, tá certo? Porque eles observaram que, à medida que foram organizando as pedrinhas, ia formando um quadrado. Ou seja, a quantidade total de pedrinhas correspondia à quantidade de linhas vezes a quantidade de coluna. Se você fosse fazer mais um quadrado, o próximo seria 4 pedrinhas na linha e 4 pedrinhas na coluna. 4 vezes 4 dá 16, tá bom? Aí, então, atualmente, a gente chama esses números de quadrados perfeitos. Então, toda vez que você multiplicar um número por ele mesmo, você vai se lembrar que veio dessa história aqui dos pitagóricos, certo? Que foram matemáticos, músicos e filósofos, certo? Da matemática. Então, eles concluíram que isso aqui são chamados de números quadrados perfeitos. Então, aqui, a gente observa a sequência dos quadrados perfeitos. Ó. Então, eu vou apagar agora esse desenho e vou colocar alguns quadrados perfeitos que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver 1 vezes 1, eu tenho 1 ao quadrado, que é igual a 1. Certo? Se eu tiver 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado, que é igual a 4. Veja bem, para não se atrapalhar aqui, certo? 2 vezes 2 dá 4. Mas em forma de potência, é a base elevada a quantidade de vezes que foi o 2. Aí, fazendo o mesmo raciocínio. 3 vezes 3 dá 9. Mas eu posso escrever como 3 ao quadrado. E assim por diante. Ó. 4 vezes 4 é igual a 16. Mas eu posso escrever como 4 ao quadrado. Todos esses números que vocês estão vendo aqui à direita, que aqui eu vou botar uma reticência, porque existem infinitos números, eles são chamados de quadrados perfeitos. Aí no livro ele bota 1,4, 9, 16, 25. Então, todos os números que você multiplica por ele mesmo, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. O próximo seria 5 vezes 5, que dá 25. O próximo, 6 vezes 6, 36. Esses números que você multiplica por ele mesmo, eles são chamados de quadrados perfeitos, tá certo? Mais na frente a gente vai usar esses números que são chamados de quadrados perfeitos, quando a gente chegar num assunto de raiz quadrada. Aí, agora a gente vai aprender apenas como é que se lê as potências, tá certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, eu vou agora para o parágrafo onde tem expoente 2. Quando o expoente for 2, certo? Como é que a gente vai ler uma potenciação quando o expoente for 2? Então, acompanha aqui. Agora eu vou voltar para o livro, tá certo? Na página 67, ele diz assim, ó, por ter o nome de quadrados perfeitos, podemos fazer a leitura das potências de expoente 2 assim. Então, basta só você acompanhar a leitura. Quando tiver 1 elevado a 2, isso aqui, ó, esse que eu botei no quadro, que corresponde ao mesmo que está no livro de vocês, 1 elevado a 2, aí você pode ler de duas maneiras. Ou você lê 1 elevado ao quadrado,
ou 1 ao quadrado. Você tem duas maneiras de ler essa potência. Você lê 1 elevado ao quadrado ou 1 ao quadrado, certo? É só a questão de leitura. A questão de fazer os cálculos a gente fez na aula passada. Aí já o exemplo 2 ao quadrado. Esse exemplo aqui, 2, que tem aí no livro. Está abaixozinho onde tem a setinha. Você pode ler de duas maneiras. 2 elevado ao quadrado ou 2 ao quadrado. Porque esse quadrado veio da questão da historinha aqui. A história dos pitagóricos. Eles descobriram que as pedrinhas podem ter formato de quadrado, tá bom? Então, toda vez que o expoente for 2, a gente lê ao quadrado. Primeiro lê a base. Por exemplo, aí tem 3. Essa é a base. Você escreve a palavra 3, que é a base, e depois escreve a palavra elevado, né? 3 é a base, depois bota elevado ao quadrado. Se o expoente for 2. Toda vez que for 2, você escreve ao quadrado. Ou apenas 3 ao quadrado. Em vez de escrever a palavra elevado, você pode dizer apenas 3 ao quadrado. É só a leitura, gente, tá certo? O objetivo aqui é só para a gente aprender a ler números que estão escritos na forma de potência. Aí depois tem o número 4. 4 elevado ao quadrado ou 4 ao quadrado. Primeiro escreve a base, que é 4. Depois escreve a palavra elevado. E como o expoente é 2, aí você bota ao quadrado, tá bom? Só isso. Ou apenas 4 ao quadrado, que é mais simples de falar. Agora a gente vai aprender como é que se escreve ou como é que se lê. Professora, Oi. a senhora passou na semana passada essa atividade aqui do lado? A 66? Da página? Não, passei não. Certo? Porque eu já tinha passado 2, que tinha muito exercício sobre problemas. Lembra? Eu não passei Era não. passado qual página, hein? Era 60 e 59 aqui. 659. A da semana passada foi 63 e 64. Aí hoje é que eu vou passar 66, que a gente tá vendo, concluindo potências, tá certo? Aham. Pronto. Certo. Foi bom você perguntar, porque às vezes a pessoa pode pensar que tinha passado, né? Mas eu não passei ainda não, sobre potência não. Sei que a senhora tinha. Uhum. Pronto. Eu vou continuar agora a gente aprender a ler uma potenciação quando o expoente for 3, tá certo? A gente aprendeu ainda agora, quando o expoente for 2, a gente chama de quadrado, ou ao quadrado. Quando o expoente for 3, a gente vai chamar de cubo, ou ao cubo. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ler, eu estou agora já nessa parte final da página 67, onde tem assim, expoente 3. Certo? Acompanhe a leitura agora. Porque como não tem cálculo, eu não preciso fazer aqui no quadro, né? Eu vou só lendo e explicando. Porque é só questão de leitura mesmo. Observe como podemos construir cubos usando cubinhos iguais. Olha, ele coloca aí só para antes de começar, quem sabe desenhar um cubo? Eu. Mas não. Uhum. É bem legal desenhar um cubo. Você faz um quadrado, aí você faz outro quadrado embaixo do cubo, aí você vai juntando. Tem várias. Isso. Tem várias formas de fazer, gente. Ó. Você faz um quadrado, como Sofia disse, você pode fazer um quadrado dentro desse quadrado. Ó. Eu fiz o quadrado dentro dele. Aí você liga os vértices. Aí forma um cubozinho, ó. Olha como ficou bonitinho, tá certo? E tem a outra forma de fazer também, sem ser desse jeito, né? Mas aqui não vem ao caso, não. Mas eu só falei porque eu me lembrei que muita gente gosta de desenhar o cubozinho. Aí, pronto. Você tem um desenho de um cubinho. Aí ele bota um lado, vezes um, que é o outro lado do cubinho, vezes um, que é o outro lado. Corresponde à altura. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, ficou 1 ao cubo. Ao segundo desenho que tem aí no livro.
é um outro cubo, sendo que tem lado 2. Então, ele colocou 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa de 2 ao cubo. O 2 elevado ao cubo. Certo? Estão acompanhando o desenhozinho dos cubos? Então, nesse total você tem 8 cubinhos. Né? Se você contar, tem 4 na frente e 4 atrás, tem 8. Aí agora a gente vai crescendo, né? Eu me lembrei até agora daquele cubo mágico, que ele aí é um pouquinho, você utiliza ali raciocínio lógico, é um pouquinho difícil de deixar as cores tudo da mesma cor, né? Só consegui tirar um lado de cor. O resto eu não consegui, não. É porque realmente é difícil, viu? Mas continue tentando. É tipo uma diversão para você. Infelizmente, depois que eu não consegui mais, eu me encabulei, joguei no chão e se partiu. Ah, mas não jogue não. Deixe pelo menos como enfeite. É porque ali precisa de muitas... Ele, eu só dou uma voltinha e depois eu boto de volta e deixo quietinho. Mas vocês já viram que ele vende na livraria e nos armarinhos, né? Para você ficar quebrando. É um quebra-cabeça aquilo ali. Né? Quebra-cabeça que praticamente nunca pode ser resolvido. Eu queria achar um aqui em Mangabeira. É difícil de achar esses cubinhos, mas... Aqui eu só vi no armarinho. Depois eu vou até comprar um. Você mora em Mangabeira quanto, Vitor? O 7, eu moro na mesma rua da escola. Mangabeira 2. Caraca. Eu moro aqui em Mangabeira 1. Tem um monte por aqui por perto. Um monte de armarinho. Que tem uma principal subir a minha rua. Eu moro na rua da escola. Pronto, mas vamos embora agora. Deve ter, viu? Ou nas livrarias, ou nos atacadões, ou nos armarinhos tem o cubo mágico. Ele chama cubo mágico, mas você sabe que é um quebra-cabeça para formar todas as cores iguais em formato de quadrado. Sim, aí continuando aí, gente, vocês têm o terceiro cubo, ele tem 3 lados, mais 3 de profundidade e 3 de altura. Então, ficou 3 vezes 3, dá 9 vezes 3, dá 27 cubinhos. E a escrita está em aula, viu? Por isso que ele não está aqui com a gente. Aí ficou 3 ao cubo. E assim por diante. Ó. Então, vamos ver agora como é que a gente lê. Como é que a gente lê quando tiver o expoente 3, inclusive ele lá em cima. Aí ele diz assim, ó, na página 67. Por esse motivo, lemos as potenciações de expoente 3 assim. Então, vamos ler. Ó. Quando tiver 1, que é a base, e o expoente 3 lá em cima, a gente vai assim, 1 elevado ao cubo. Você escreve base, que é 1, e a palavra é elevada. A mesma coisa do outro, sendo que lá era 2. Quando for 2, é ao quadrado. Quando o expoente for 3, se chama cubo. Então, 1 elevado ao cubo ou 1 ao cubo, tá certo? Aí, o próximo exemplo, ele tem 2 como base e o expoente 3. Aí, a gente vai ler assim, 2, que é a base, elevado, a palavra elevado, ao cubo. Por que é o cubo? Porque o expoente é 3, certo? Então, toda vez que for 3, a gente escreve a leitura ao cubo. E for 2, escreve ao quadrado. E agora eu vou dar mais um exemplo aqui. 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. Pronto, é o próprio 3, que é a base, o expoente 3, que a gente chama de cubo, então fica escrito assim, ou a leitura desse jeito, 3 elevado ao cubo, ou 3 ao cubo. Pronto, e assim por diante, 4 elevado ao cubo, ou 4 ao cubo. Você sempre escreve o número da base primeiro, a base você escreve a palavra, que aqui é 4, nesse caso, e depois a palavra elevada. Se for elevada a 2, Já escreve... fez isso, mas só que usando o A e o B. Oi? A gente já fez isso, mas só que usando o número diferente. Digamos, 3 é o de baixo, 3A é o de baixo e 2B é o de cima.
É quando ele tem nas lateral, entendeu? Eu só para falar, eu ainda estou tentando entender esse assunto. Como? Eu ainda estou tentando entender. Olha, esse assunto se chama potenciação. Eu expliquei a semana passada, por exemplo, aqui, ó. Foi na hora que terminou de explicar, eu ia dizer, mas só que a aula caiu na mesma hora, então ele não deu. Foi. Aí eu vou só dar uma relembradinha antes da gente continuar para a página 68, certo? Ó, quando o número for 2 e aqui for 3, o que a gente aprendeu até agora na aula de hoje? Que quando o expoente é 3, a gente escreve a palavra ao cubo. Então, primeiro eu escrevo aqui a forma escrita. Veja bem, aqui é a forma de leitura, né? Eu vou escrever a palavra 2. Escreva a palavra 2, que se refere à base da potência. Aí depois escreva a palavra elevado ao cubo. Veja bem, por que é ao cubo? Porque o expoente é 3. Agora, isso aqui é a forma de ler, né? 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo. Não é obrigado a botar a palavra elevado, certo? Você põe se achar mais conveniente. Deixa eu ver se eu entendi. Dependendo dos quadradinhos de cubo, aqui no caso, são 27 cubos. Em cada fileirinha tem 3. Então, eu boto 2, do mesmo jeito que tá aí. Se fosse 2 e o 7 em cima, aí não seria o cubo, que foi a pergunta que Sofia estava perguntando. Ela estava me dizendo ainda agora, certo? Então, nesse caso, quando o expoente não for 3, quando for 3, a gente escreve ao cubo. Quando for 2, escreve ao quadrado. Quando for um número que não seja nem 2 nem 3, aí não tem nome especial, como cubo e quadrado. Aí você vai escrever... Pera aí. 2 é quadrado e 3 é cubo. Cubo. Aí, quando for um número que não seja nem 2 nem 3, aí não precisa escrever... Mas aqui tá 2 elevado ao cubo ou 2 ao cubo. Sim. 2 ao cubo. Pode ser 2 elevado ao cubo ou apenas 2 ao cubo. Agora, eu estou explicando assim, quando não for nome especial, ou seja, quando o expoente, esse número pequenininho aqui se chama expoente. Quando o expoente não for 3 e 2, que a gente viu no início, por exemplo, for um número 7, ou qualquer outro número que você imaginar, aí você não pode escrever esses nomes especiais, você vai escrever a palavra 2, veja bem, ó, para diferenciar, 2 elevado à sétima. Ou seja, você vai escrever de forma ordinal. A sétima potência, 2 elevado à sétima. Precisa só escrever até sétima, certo? Mas ele vai usar mais quando for elevado ao cubo e ao quadrado, tá bom, gente? Mas aí eu já adiantei um pouquinho. Quando o expoente não for 2, quando o expoente não for 2 ou não for 3, não existe nomes especiais. Você escreve em forma ordinal. Se for elevado a 6, a sexta potência, certo? Mas aí, ó, agora eu vou... Veja bem aqui, ó. Aqui eu explico mais de uma forma mais rápida do que o livro, né? Então, aqui eu expliquei como é que se lê. Agora, como é que se calcula? Ícaro estava perguntando. Olha bem, Ícaro. Eu vou só dar uma relembrada, que foi o assunto da semana passada. Como é que eu calculo 2 elevado ao cubo? Aqui é a forma de ler, de leitura. Aqui é a forma de calcular. Como é que eu calculo 2 ao cubo? Eu vou escrever 2 vezes 2 vezes 2. Esse 2 aqui ficou pequeno. Não tem nada não. Ó, por que eu repeti 3 vezes? Porque aqui a potenciação é um produto de fatores iguais. Fatores iguais, ó. O fator é 12. Não, desculpa, o fator é 2.
E o que está se repetindo 3 vezes por conta do expoente, que é 3. Deu para entender, Ícaro? Que está com dúvida nessa parte aqui, ó? Mais ou menos, mas deu. Olha, você vai repetir o 2, a quantidade que for o expoente. Se o expoente fosse 4, eu precisaria multiplicar mais uma vez esses 2 aqui. Entendi. Agora Né? entendi. Entendeu? Deixa eu só fazer mais um exemplo aqui para você ver a diferença. Aqui a forma de leitura é mais fácil, né? Por exemplo, 2 ao quadrado. Então, quantas vezes eu vou repetir o fator 2? Apenas 2 vezes. Por quê? Porque a quantidade de vezes que é o expoente 2. Então, Entrou algum atrasado. Oi? Entrou algum atrasado. Deve ter sido. Então, aqui 2 vezes 2 vai dar 4. Olha bem, ó. Como é que se resolve dessa maneira? Como é que se calcula uma potência? E vamos fazer isso aqui, ó. 2 ao cubo. 2 vezes 2, que dá 4, que a gente fez lá em cima. E 4 vezes 2, que dá 8. Então, resumindo, aqui eu expliquei a maneira que você calcula uma potência, onde o 2 é base, o expoente é 2. Por coincidência, foram iguais aqui, né? Como é que se lê? Já é uma outra história diferente, né? Como é que se lê? Escreve a palavra 2 elevado ao quadrado, quando for 2. Quando for 3, o expoente, escreve a palavra ao cubo. 2 elevado ao cubo. Agora, quando for um número que não seja 2, nem que seja 3, aí existe aquela questão que eu falei. Você coloca por extenso a parte ordinal. 2 à quarta potência, se for 4 expoente. 2 à quinta potência, tá certo? Pronto, mas o mais importante é a gente começar a aprender quando for ao quadrado e quando for ao cubo. Pronto, aí agora a gente vai para a página 68, tá certo? Na página 68, onde a gente tem da continuidade aí no assunto, tá certo? Página 68. Vamos ver o que ele diz agora. Ele diz aí no item B da atividade 99, nesse item... Na página 66, desafio, escreva 4 potências diferentes, todas com o resultado 64. É mesmo, é. Agora que eu vi, né? Aqui é a letra B. Aqui, qual é o número natural que é elevado a 1 tem resultado diferente dele mesmo? Dele mesmo, é. Pronto, aí então é tipo um desafio esse aí. É por isso que eu ainda não tinha passado, ó, porque vocês estão vendo que a gente está vendo agora, o conteúdo agora, e antes ele já tinha adiantado uma pergunta que a gente viu agora. Então, agora vocês vão poder responder aquela questão, que eu vou passar hoje, essa página, né? Então, ele diz aqui, ó, que você pode ter descoberto, mas a gente não descobriu, que a gente ainda não tinha feito a atividade, né? Então, ele diz aqui, ó, por definição matemática, aí eu vou ler o que está dentro do retângulo laranja, tá certo, gente? Todo número natural elevado ao expoente 1 é igual a ele próprio. Então, por exemplo, ó, ele dá 2 exemplos aí, ó, gente. Então, eu vou colocar aqui no quadro para vocês verem. 2 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Ele dá esses 2 exemplos ali, ó. Primeiramente, vamos aprender a ler. Como é que lê essa potência? 2 elevado à primeira potência, como eu tinha explicado, né? Você usa os numerais ordinais. Como é 1 aí, o expoente é primeira potência. Apenas quando for 2 é ao quadrado, quando for 3 é ao cubo. Então, você lê aí 2 elevado à primeira potência. E quando o outro exemplo, 5, você lê assim, 5 elevado à primeira potência. Agora, com relação ao resultado, já que é apenas uma vez que eu devo repetir a base, então vai ser o próprio número. 2 elevado a 1 vai dar 2, porque eu só repeti o 2 uma vez. Por isso que ele chega nessa conclusão que todo número elevado a 1, ao expoente 1, o resultado é igual ao próprio número. Deu para entender? Tia,
É só o vezes 2 e o 3, que no caso é o quadrado e o cúbico, que tem um nome. Isso, só Tipo, esses dois que têm nomes 3 não especiais, tem. certo? É. Aí esses nomes especiais. E ao cubo veio do cubozinho que a gente estava falando até ainda agora. Tá certo? Deu para entender? Entendi. Levi, né? Certo. Aí agora, quando for elevada a 1, número 1, aí você escreve como um numeral ordinal. 2 elevado à primeira potência. 5 elevado à primeira potência. Mas o que é mais interessante do que aprender as potências é muito bom. Melhor ainda é você aprender a calcular. Então, se é elevado a 1, o resultado é ele próprio. 5 elevado a 1. Apenas uma vez eu vou escrever o número 5. Então, vai dar 5. Certo? Entendi. Ok. Entenderam agora? Pronto, muito bem. Então, a gente conclui o seguinte, que todo número natural elevado ao expoente 1 é igual a ele. Pronto. Professora, Diga. o professor Marconildo disse que vai mandar o segundo link. Sim, tá certo, certo. Teve uma frase que eu não consegui, ok. Viu, gente? Ele vai mandar o segundo link. Aí, pronto. Aí eu vou dar uma paradinha aqui, São tá 2 bom? minutos. Já a gente continua para concluir essa página. Vou explicando cada tópicozinho. Certo, certo. Ele, já avisou, certo? A professora avisou já que vai terminar. Pronto, aí, enquanto não termina, vocês têm dúvida ainda no que eu expliquei até agora? Até agora eu só expliquei. Não. Pronto, ainda bem, né? Não? Mas se tiverem, pode falar. Assim, até agora a gente aprendeu a como é que se escreve ou como é que se lê uma potência. Pode, pode. Ela vai encerrar, tá certo, gente? Ela vai mandar o outro. Pronto, até já já. Não saiam daí. Tchau. Tchau. Até já. Pronto.